Saudações a todos! Na aula de hoje nós iremos estudar sobre posicionamento radiográfico e como esses posicionamentos são nomeados. Saber conhecer os posicionamentos adequados e praticá-los durante a execução do exame radiográfico é imprescindível para que tenhamos uma boa imagem. Quando questionamos qual a importância de se padronizar as projeções radiográficas, e muito temos a resposta no que foi falado no final do vídeo anterior. A padronização é importante para familiarizar o radiologista com a imagem normal, suas delimitações normais, sua radiopacidade normal, para que, conhecendo o normal, ele possa determinar que aquela estrutura ou aquela região anatômica está fora do padrão. Praticamente todas as partes do corpo do animal são móveis, de maneira que podem ser giradas em 360 graus. Assim ficaria inviável conhecer todas as possíveis projeções radiográficas. Por isso, padronizam-se projeções que podem prover a imagem ortogonal, como foi falado, pelo menos duas projeções fazendo 90 graus entre si, de maneira que isso possa ser avaliado pelo radiologista e que ele possa reconstituir essa imagem, um modelo tridimensional em sua mente. Para isso, utiliza-se uma padronização de posicionamento e, consequentemente, uma padronização de nomenclatura. Seguindo essa nomenclatura, os termos direcionais contidos na Nómina Anatômica Veterinária. Para termos direcionais, então, se utiliza, como acabamos de falar, os termos descritos na Nómina Anatômica Veterinária, sendo aquelas estruturas que se encontram em região à cabeça, tidas como cranial, as estruturas que se encontram em região a cauda, tido como caudais, as estruturas que estão na parte superior de cabeça, tronco, dorso, são as estruturas dorsais, as estruturas da parte inferior de cabeça, tronco, dorso, são estruturas ventrais. O termo dorsal também é utilizado para descrever as estruturas em extremidades que se encontram à frente, isso sendo abaixo da articulação radiocárpica e abaixo da articulação tarsocrural. Abaixo dessas articulações também, aquelas estruturas que se encontram na parte de trás da extremidade são tidas como palmares para os membros torácicos e plantares para os membros pélvicos. O que está mais próximo da região do dígito no membro é tido como distal, e o que está mais próximo da região superior do membro é tido como proximal. Esses termos direcionais podem ser consultados no livro e não há grande variação entre eles, seguindo-se uma nómina que vocês já estão acostumados. Aqui a gente tem a mesma representação, só que agora de um cão, onde os mesmos termos direcionais são utilizados. Só lembrando aqui que, de acordo com configuração anatômica específica, no cão a articulação antebraquiocárpica fica nessa região. Então, só é dorsal aquilo que está no membro abaixo da articulação antebraquiocárpica, certo? Então, no cão, dorsal a partir abaixo dessa região e abaixo da articulação tarsocrural, que fica nessa região aqui pintada de verde. Então, a mesma nomínea anatômica é seguida, só mudando algumas relações de acordo com a anatomia específica do animal. No caso da face, para qualquer animal também, o que está na direção das narinas do animal, na direção da narina do animal, pode ser descrito como rostral. Aqui do lado esquerdo, nós temos algumas abreviações que geralmente são utilizadas nas radiografias para descrever, para ajudar na descrição desses termos direcionais. Então, esquerdo pode ser
ESQ, certo? Essas abreviações na identificação do filme radiográfico, elas são utilizadas para identificar o posicionamento que foi utilizado na obtenção daquela imagem. Então, quando a gente tem uma imagem radiográfica, lá no cantinho da imagem, geralmente a gente tem o lado em que ela foi obtida, ou um marcador, a depender do tipo e da região da imagem que vai ser feito. Certo? Então, lá no cantinho esquerdo, muitas vezes a gente tem essa informação. Vocês podem consultar também essa tabela de abreviações no livro, certo? Isso vai ajudar a descrever o posicionamento utilizado na imagem, e nós veremos exemplos disso a partir do momento em que formos mostrando aí os posicionamentos. As projeções radiográficas são nomeadas de maneira bem simples. Leva-se em consideração dois fatores apenas: o ponto de entrada do feixe primário de raio-x e o ponto de saída. Então, nomeia-se a projeção colocando-se inicialmente o nome do ponto, do termo direcional utilizado para determinar o ponto de entrada, o ponto no qual o feixe primário de raio-x atingiu a estrutura, e posteriormente o ponto pelo qual o feixe primário de raio-x saiu dessa estrutura anatômica. Então, aqui, para ficar mais claro, nós temos o carpo de um equino. A gente tem o osso carpo radial, carpo intermédio, carpo ulnar e carpo acessório. Como todos sabem, anatomicamente, o carpo acessório vai ficar do lado lateral. Então, esse lado da projeção é lateral, esse lado da estrutura é lateral e esse lado aqui é medial, certo? Usando alguns dos exemplos que temos na imagem, aqui que vai ser pintado em verde, nós temos um feixe de raio-x entrando na face dorsal do membro e saindo aqui na face palmar do membro. Então, essa projeção é denominada dorso, que é o ponto de entrada, e palmar, que é o ponto de saída. Então, é bem simples, todas as projeções são nomeadas dessa forma, é só lembrar dos termos direcionais. Aqui, essa outra projeção, por exemplo, nós temos um feixe de raio-x entrando na face lateral do membro e saindo na face medial do membro. Essa projeção, portanto, chama-se látero-medial, ou usando a abreviação que nos foi mostrada através daquela tabela, LM, certo? O raio entrou na face lateral e saiu na face medial. São utilizadas também projeções na qual os feixes de raio-x penetram de maneira oblíqua na estrutura. Para essas projeções oblíquas, utiliza-se a mesma nominha. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma representação de um feixe de raio-x entrando na face dorsal do membro. Né? Se a gente traçar linhas aqui paralelas, a gente vai ver que está entrando na parte que corresponde à frente do membro. Então, está entrando na parte dorsal e lateral, certo? Em relação ao eixo do membro. E saindo aqui na parte palmar e medial. Então, essa projeção é dorso lateral, que é o ponto de entrada, pálmaro medial, que é o ponto de saída, e no final dela, acompanhado pela palavra oblíqua, pois o raio penetrou em um ângulo oblíquo. Além disso, essas projeções podem ser nomeadas de acordo com o ângulo que é formado para a inclinação, para a inserção do raio de maneira oblíqua. Então, se é formado um ângulo de 30 graus, por exemplo, a angulação pode ser interposta entre os dois termos direcionais. Então, nesse caso aqui, a gente teria uma projeção dorso-lateral, 30 graus, que é a angulação formada, pálmaro medial oblíqua. Uma pequena exceção a essa regra, digamos assim,
são as radiografias laterais de tórax e abdômen. Nesses casos, certo? Nesses casos, a projeção é nomeada de acordo com o decúbito. O nome da projeção depende do decúbito. Então, por exemplo, se nós temos uma radiografia de tórax de um cão em decúbito lateral esquerdo, essa projeção é denominada lateral esquerda. Então, significa que o animal está em decúbito lateral esquerdo. O raio, o feixe central, o feixe primário de raio-x, vai entrar do lado direito e sair do lado esquerdo. Mas nesses casos, nós nomeamos de acordo com o decúbito. Se esse mesmo animal tivesse em decúbito lateral direito, deitado com o lado direito em cima do chassi, seria a projeção lateral direita. Aqui nós temos algumas representações para fazer um exercício para vocês já começarem a visualizar melhor essas nomenclaturas. Então aqui nós temos um animal em decúbito dorsal, um cão em decúbito dorsal, com o feixe primário de raio-x entrando em seu aspecto ventral e saindo em seu aspecto dorsal. Então, essa projeção aqui é ventro dorsal, certo? VD, ventro, onde o raio entra, e dorsal, onde o raio sai. Já nessa outra projeção aqui do lado direito, nós temos o feixe primário de raio-x entrando na parte superior do animal, né, na parte do dorso do animal, e saindo aqui na parte do ventre do animal. Então, essa projeção, por sua vez, é dorso ventral, certo? Dorso ventral. O raio entra na parte dorsal e sai na parte ventral do animal. Aqui nós temos uma projeção do membro de um equino, né, para visualizar aparentemente o boleto, onde o raio, o feixe primário, entra num plano dorsal e sai em um plano palmar. Além disso, ele entra em um plano medial e sai em um plano lateral, angulado em 45 graus. Então, essa projeção aqui é dorso medial, certo? Que é o local em que o feixe de raio-x entra, pálmaro lateral, oblíqua, certo? Ainda poderia se nominar, né, como falei anteriormente, dorso medial, 45 graus, pálmaro lateral, oblíquo, certo? Colocando a angulação da inclinação. Nessa outra projeção, por exemplo, também um membro do equino, temos uma projeção da região das articulações do tarso, portanto, abaixo da articulação tascrural, ainda nominamos isso como dorsal, na qual o feixe primário de raio-x entra dorsal, então, e medial, e sai lateral e plantar. Então, essa projeção é dorso medial, planto lateral, oblíqua, certo? Poderíamos usar ainda mais uma vez a angulação utilizada para se obter essa imagem. Nessa próxima imagem, eu chamo bastante a atenção de vocês para um tipo de projeção que é bastante utilizado na medicina equina e que em algumas situações também é utilizada em pequenos animais. São as projeções tangenciais. As projeções tangenciais têm por objetivo permitir a avaliação de uma estrutura específica ou de um ponto específico daquela estrutura. Esse tipo de projeção geralmente é denominada de skyline, certo? Do inglês skyline, devido à forma com que o raio viaja durante o seu eixo. Aqui nessa imagem especificamente, nós temos uma projeção skyline do osso sesamoide distal, o osso navicular, aquele que fica aqui nessa região. Essa projeção é muito importante na avaliação dessa estrutura, como complementar na avaliação desse osso, certo? Então, recapitulando
o direcionamento anatômico, nós temos aqui que tudo que está para baixo aqui do carpo, na frente do membro é dorsal, e na parte de trás do membro, aqui se tratar de torácico, é palmar, certo? O que está localizado mais acima é proximal, e o que está localizado mais abaixo é distal. Aqui, no caso específico, eu vou isolar a região que nós estamos estudando, certo? E vou sumarizar aqui, esquematizar o trajeto do raio. Nesse caso especificamente, o feixe primário do raio-x entra em um ponto mais alto, entra na face palmar do membro, em um ponto mais alto dessa estrutura que está sendo avaliada, e sai na face dorsal do membro em um ponto mais baixo dessa estrutura que está sendo avaliada, certo? Então, essa projeção aqui vai ser denominada, vejam só, o ponto de entrada é palmar e mais proximal dentro da área que está sendo estudada. Então, essa projeção vai ser denominada pálmaro proximal. Vou colocar o hífen aqui e continuar embaixo. E o feixe está saindo em uma região que é mais baixa, né? Está mais para baixo, dentro da área que está sendo estudada, e está dorsal em relação ao membro. Então, esse ponto de saída é um ponto pálmaro distal oblíqua. Então, essa projeção vai ser denominada de skyline do casco ou pálmaro proximal, pálmaro distal oblíqua, certo? Considerando o ponto de entrada do feixe e o ponto de saída do feixe. Era isso que tínhamos para falar na aula de hoje, pessoal. Acho que ficou bem reforçado a importância que se tem um posicionamento radiográfico adequado pelo que foi falado até aqui. E como vocês viram, é algo relativamente simples. Tudo é questão do conhecimento da anomia anatômica e durante o exame, durante a confecção de laudos e etc., essa anomia pode ser consultada livremente e com o tempo, familiarizando-se com ela, né, e familiarizando-se com as projeções, tudo isso vai ficando mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Acessem o material de estudo, deixem suas dúvidas caso seja necessário, comentem, interajam nos fóruns e nos encontramos no próximo vídeo.